Hello everyone, I'm Juliana Kauchi from Let's Study Eikaiwa, and I'm back with 10 more essential words for the TOEFL test. If you guys find this video useful, don't forget to give it a thumbs up. And enough talking, let's get started with our vocabulary. The first word is a verb and it's ascertain. Ascertain significa descobrir, constatar ou verificar. O seu substantivo ascertainment e significa constatação, verificação. No nosso exemplo, the investigation ascertained the cause of the incident. A investigação constatou a causa do incidente. Word number 2 is astounding. Astounding é um adjetivo e significa surpreendente. This is certainly an astounding finding. Esta é certamente uma descoberta surpreendente. Our word number 3 is baffle. Baffle é um verbo e significa confundir, mas confundir tanto a ponto de deixar você sem saber para onde ir. Por exemplo, the causes of harmful diseases have baffled doctors for centuries. Né? As causas de doenças nocivas têm deixado os doutores, os médicos confusos por séculos. Word number 4 is bear. Mas tomem cuidado porque bear aqui é um verbo, não é um substantivo, que significa urso. Então, bear como verbo significa criar, produzir, trazer ou carregar, depende do contexto. Vejam os exemplos. No nosso primeiro exemplo, this orchard bears many fine harvests of apples. Este pomar produz excelentes colheitas de maçãs. Nosso próximo exemplo, most animals bear their young in spring. A maioria dos animais dá cria na primavera. O nosso próximo exemplo, the chair too fragile to bear her weight collapsed. Então, a cadeira muito frágil para suportar o seu peso, quebrou. E o nosso exemplo final para bear. After a long journey, the father came home bearing gifts for everyone. Depois de uma longa jornada, o pai retornou para casa trazendo presentes para todos. Word number 5 is commonplace, que é um adjetivo. Commonplace significa algo comum, algo que acontece com uma determinada frequência e também pode significar algo trivial. Veja o nosso exemplo. Electric cars are increasingly commonplace, ou seja, carros elétricos estão cada vez mais comuns. Então, como eu disse anteriormente, é uma coisa que pode ser vista, né, com uma determinada frequência. Word number 6 is core. Core é um adjetivo que significa núcleo ou a parte central de alguma coisa. No nosso exemplo, the core of an apple is not edible. A parte central de uma maçã não é comestível. O próximo exemplo, the Earth's core is a hot molten mix of iron and nickel. Ou seja, o núcleo da Terra é uma mistura quente e fundida de ferro e níquel. Word number 7 is dim. Dim pode ser tanto um verbo quanto um adjetivo. Como verbo, ele significa escurecer. Como adjetivo, obscuro ou escuro. Vejam o primeiro exemplo. He sat at a dim corner of the waiting room. Então, ele sentou num canto escuro da sala de espera. Nesse próximo exemplo, dim dá a ideia de algo que vai sumindo aos poucos, vai desaparecendo. Our hopes dimmed as the hours passed. Então, as nossas esperanças, né, foram desaparecendo ao passar das horas. Word number 8 is discrepancy. Discrepancy é um substantivo e significa inconsistência, uma inconsistência de dados. The discrepancy in her experiment data led her to believe that she had
made a mistake. Ou seja, a inconsistência de dados do seu experimento fez com que ela acreditasse que havia cometido um erro. Our next word is word number 9, and it's a verb, é um verbo, shed, e quer dizer trocar, perder gradativamente. Quando eu falo trocar, eu estou me referindo a trocar de pele, de penas, né? Ou até nós mesmos que perdemos as células mortas. Esse processo é chamado de shed. Veja o nosso exemplo. Snakes shed in order to grow. As cobras trocam de pele para crescer. No exemplo aqui abaixo, shed já não é o sentido de trocar, e sim de derramar lágrimas. Então, he didn't shed a single tear at his uncle's funeral. Ele não derramou uma única lágrima no funeral do tio. And our final word number 10 is straightforward. Straightforward is an adjective, né? Um adjetivo e significa ser claro, honesto ou direto. Por exemplo, his straightforward approach to his business dealings earned him respect. Ou seja, a abordagem clara e direta dele nos seus negócios lhe rendeu respeito. E o outro exemplo aqui, Jane is straightforward. She always speaks her mind. A Jane, ela é clara e direta. Ela sempre fala o que pensa. Well, guys, that's all for today. I hope this video was helpful. And if you are new to this channel, if it's the first time you're watching my video, don't forget to subscribe and give it a thumbs up. Thank you so much for watching, and I'll see you next week, guys. Have a lovely week. Bye-bye.